Olá, meus queridos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar a unidade 3 do nosso livro com o tema Avaliação. Momentos de mudança. Mudanças nunca são fáceis, pois mexe com tradições e hábitos enraizados. Entretanto, elas são necessárias, principalmente quando buscam um bem maior, como retomar a paz e a justiça. Nesta nossa primeira aula da unidade, vamos trabalhar só a seção A Bíblia Conta Assim. Muito tempo havia se passado desde que Israel se tornara uma monarquia. Os reinos de Israel e Judá viam passar por seus tronos reis impiedosos e sanguinários, que se distanciavam cada vez mais das leis de Deus. A injustiça causava pobreza e infelicidade. Deus chamou profetas, homens comprometidos com a verdade e a justiça, para alertar o povo e seus reis do perigo de afastarem dos seus caminhos. Os profetas tentavam lembrá-los da aliança feita entre Deus e os seus antepassados, mas o esforço era praticamente em vão. Até que, por volta de 700 anos antes de Cristo, Israel foi invadido pelo Império Assírio. Os exércitos chegaram à cidade de Samaria, quebraram e queimaram tudo. Tiraram a população de lá, dispersando por toda a Mesopotâmia. Para morar nas cidades israelitas, o imperador assírio levou gente da Babilônia e de outros lugares conquistados. O reino de Judá resistia à ameaça assíria e conseguiu continuar em sua terra por mais algumas décadas. Foi então que surgiu um novo rei em Judá. Com apenas 8 anos, Josias assumiu o trono. Era ainda uma criança. Esse menino procurou andar nos caminhos de Deus. Ele orientou o povo a voltar a adorar ao único Deus, Javé, a quem seus antepassados haviam conhecido. Ano após ano, o novo rei ia recuperando o reino e a adoração a Deus. Quando estava com 26 anos, decidiu reformar o templo de Salomão a fim de restaurar a sua beleza original. Enquanto trabalhava no templo, algo inesperado aconteceu. O escrivão Safã foi encontrar o sacerdote Ilquias, responsável pelo templo, para saber como andava a reforma. Ilquias lhe contou que havia encontrado um livro esquecido ali. Era o livro da lei de Deus, escrito muitos anos antes, com as orientações que Deus deu ao povo de Israel logo depois da fuga do Egito. Percebendo a importância do achado, Safã levou o livro ao rei, mostrando-lhes os rolos de pergaminho e lendo-os em voz alta. Josias ficou impressionado e chorou, tamanha a distância entre o que ouvia e a realidade do seu povo. Então convocou os sacerdotes, foi imediatamente consultar a Deus, o Senhor, a respeito desses ensinamentos. Precisamos saber o que Deus tem a dizer, porque não estamos fazendo nada do que está escrito neste livro. Não cumprimos nossa parte na aliança, Não é à toa que o reino de Israel foi destruído
e nós mesmos estamos enfrentando tantas ameaças. Os sacerdotes correram para falar com Hulda, uma profetisa que morava em Jerusalém. Ela ouviu atentamente a história daqueles homens e de como o jovem rei ficara abalado com a leitura do livro da lei. Então deu a eles a seguinte mensagem: O Senhor Deus diz a você, rei e povo de Judá: Eu, Senhor Deus de Israel, vou permitir que aconteça a Israel todas as coisas anunciadas no livro que o rei leu. O povo se esqueceu de mim, me abandonou e está adorando a outros deuses. Por isso sua cidade será castigada. Mas você, rei Josias, ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu. Eu ouvi a sua oração, e por isso essas coisas não acontecerão agora. Enquanto você viver, Jerusalém terá paz. Quando ouviu estas palavras trazidas pelos profetas, Josias convocou as autoridades de Judá para uma reunião no templo com os sacerdotes, profetas e todo o povo. Diante da multidão, Josias leu o livro da lei. Depois convocou o povo a renovar a aliança com Deus, prometendo que obedeceriam suas leis e mandamentos de coração e alma. Então o povo prometeu cumprir a aliança, voltando para Javé, o único Deus. Com grande festa, comemoraram a Páscoa e relembraram como Deus havia libertado o povo da escravidão no Egito. Desde a época em que os juízes governaram Israel, nunca havia existido festa como aquela, cheia de alegria, esperança e comprometimento do povo de Deus. Na história de Josias, as pessoas tinham se distanciado de Deus, haviam abandonado a fé e os rituais que as faziam lembrar os princípios de seu relacionamento com Deus. Nessa situação, era preciso resgatar a fé em Deus, conforme o livro da lei. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, de 4 a 5. O livro da lei mostrava o amor de Deus por Israel. Ao povo cabia responder a esse amor, tendo intimidade com Deus e vivendo plenamente esse amor. Assim também é nossa fé. Precisa ser sempre revista para nos mantermos fiéis ao propósito de Deus. Devemos conhecer as razões da nossa fé. Os parâmetros para a nossa fé estão na Bíblia. Então, nós precisamos conhecê-los. Você precisa conhecer sobre a sua religião. Quais as dúvidas em relação a ela, se você tem vivido de acordo com os princípios da sua fé. Bom, veja o conteúdo no livro e depois acompanhe os direcionamentos no grupo. Fique com Deus e até a próxima aula.